Olá, eu sou Robson Ribeiro, estudante de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. Essa apresentação visa tratar da produção de fitomassa de cratilha argenta na zona da mata de Minas Gerais, sob diferentes alturas e idades de corte. A nossa equipe é composta pelo orientador Ricardo, que é professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, sendo esse trabalho parte da dissertação de mestrado do aluno Douglas. Tivemos a colaboração do professor e pesquisador Walter Mantragolo, da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, e da professora Raquel Barro, também professora do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. A cratilha argenta é uma planta nativa do Brasil, que faz parte do grupo das leguminosas. Seu ciclo de vida é perene, sendo multipropósito, ou seja, ela tem potencial de contribuir em diversas áreas da agropecuária no Brasil, como a recuperação de áreas degradadas, a conservação do solo, a alimentação animal, como adubação verde, como cobertura vegetal do solo, entre outras diversas aplicações. O seu estabelecimento, por ser uma planta nativa, é rápido, uma vez que já está adaptado às condições edafoclimáticas do nosso país. E também tem alto potencial de produção de sementes, o que caracteriza um grande potencial agronômico. Quanto ao seu hábito de crescimento, ela é semi-arbustiva quanto em crescimento livre, mas, se conduzida, ela tem um crescimento escadente, ou seja, um crescimento trepador. Ela possui uma sinergia com agentes polinizadores também, que é uma característica muito interessante dessa planta. Nesse slide, a gente pode ver algumas características dela. No primeiro slide, à nossa esquerda, a gente pode ver a posição dos cachos de flores. Na imagem central, podemos ver a estrutura da flor. E na foto da direita, a gente pode ver a planta e a formação semi-arbustiva dela. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito da altura e da idade de corte sobre a produção de matéria seca e o teor de nitrogênio na zona da mata de Minas Gerais. As sementes do experimento foram compartilhadas pela Embrapa Milho e Sorgo, por meio do projeto de transição agroecológica para redesenho de agroecossistemas. O plantio das sementes ocorreu em caso de vegetação, com posterior transplante em área experimental. Da semeadura até o transplante em campo, se passaram 140 dias. A condução do experimento se deu na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, UEP Horta Velha, que é vinculado ao Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. As plantas foram transplantadas com espaçamento de 0,5 por 0,5 metros, em fileiras quíntuplas, caracterizando uma densidade de 40 mil plantas por hectare. A área plantada foi no total de 429 metros quadrados, distribuídas em 4 blocos de 32,5 metros, formados por 6 parcelas, de 2,5 metros de largura por 1,5 metro de comprimento, contendo 20 plantas em cada parcela, e respeitando o espaçamento de 7 metros entre os blocos. No primeiro mês em campo, as plantas receberam irrigação por aspersão, até que se iniciasse os períodos de chuva aqui na região. 60 dias após as plantas estarem em campo, foi feita uma poda de uniformização, a 40 centímetros de altura do solo, em todas as plantas. As plantas que não atingiram essa altura tiveram as suas gemas apicais retiradas. As idades de corte do material para análise laboratorial foram definidas como 60 e 120 dias, a partir da poda de uniformização. As alturas de corte foram de 10, 30 e 50 centímetros. Essas duas variáveis combinadas, a gente tem a relação idade por altura, ou seja, para uma idade de 60 dias foram feitos cortes nas alturas de 10, 30 e 50 centímetros, bem como na idade de 120. Ao final do período de crescimento, as plantas foram amostradas de forma individual, um total de 6 plantas por parcela. As análises realizadas foram a determinação de matéria seca, de massa seca, de massa fresca, de nitrogênio e de proteína bruta. Aqui a gente pode ver a cratilha com 120 dias de crescimento acumulado, seu potencial de produção de material vegetal e bem como crescimento em altura. Nessas outras duas fotos a gente também pode ver. Nesse experimento a gente conseguiu encontrar a produtividade média de matéria seca de 60,26 gramas por planta.
Avaliando as plantas com idade de corte de 60 dias, temos que a produção de matéria seca nos cortes de 10 centímetros de altura foi de 69,1 kg por hectare. Com o corte realizado a 30 centímetros de altura, a gente teve uma produção de 628,87 kg por hectare. Ao corte de 50 centímetros de altura, foi uma produção de 1.267,89 kg por hectare. Ao analisarmos as plantas com idade de corte de 120 dias, a gente tem que a 10 centímetros, a nossa produtividade de matéria seca foi de 393,6 kg por hectare. Aos 30 centímetros de altura, a nossa produtividade foi de 1.145,5 kg por hectare. E a 50 centímetros de altura foi de 2.015,2 kg por hectare. Todas as plantas com corte realizados aos 60 dias apresentaram menor acúmulo total de massa, quando comparadas à de crescimento de 120 dias. Com 60 dias de crescimento, as plantas apresentam teores de nitrogênio de aproximadamente de 2,23, 2,34 e 2,35, para os cortes de 10, 30 e 50 centímetros de altura, respectivamente. As plantas de crescimento de 120 dias apresentam redução na concentração, no teor de nitrogênio, à medida em que as alturas de corte aumentam. Plantas com 10 centímetros de corte apresentam um teor de 2,24% de nitrogênio. Com corte de 30, o valor é de 2%. O corte de 50 centímetros apresenta um percentual de nitrogênio de 1,88% em seus tecidos vegetais. O teor de nitrogênio bruto e proteínas são substâncias importantes para uma dieta equilibrada de consumo animal. A cratilha argenta, sendo assim, apresenta redução do teor de nitrogênio com o aumento da idade das plantas. Ou seja, caso ela seja utilizada para alimentação animal, a estratégia de manejo deve estar associada ao objetivo da utilização da cratilha. Na zona da mata de Minas Gerais, a cratilha argenta são capazes de produzir, em média, por planta, 60,26 gramas de matéria seca por planta aos 60 dias, havendo maior acúmulo de fitomassa com o crescimento da planta aos 120 dias. Porém, como já disse, nesse caso, a redução dos teores de nitrogênio. A relação de altura e idade de corte da planta está diretamente relacionada à sua capacidade de produção de massa e acúmulo de nitrogênio. A gente agradece aos parceiros do nosso trabalho, Douglas Reis, sendo que esse trabalho faz parte da sua dissertação de mestrado, a Mariana Barros, que ela é técnica do Laboratório de Agroecologia, onde foram realizados os experimentos do nosso trabalho, e ao engenheiro agrônomo Wilson, da UEP Horta Velha, que nos acompanhou e ajudou na implementação do nosso trabalho em campo. Ao GEPAI, Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Integrada, e a todos os seus membros pelo apoio e colaboração nas atividades do nosso trabalho em campo, e ao Departamento de Agronomia por ceder a área, técnicos e estrutura necessária para a realização do trabalho. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.